Boa tarde. Nem reparei que estava ao vivo, né? Boa tarde para vocês aí que estão me ouvindo. Eu achei que estava ainda ia botar, sem querer eu apertei, mas tudo bem, tá ao vivo aí. Galera, para quem não me conhece, meu nome é Marcos Vinícius, sou representado no livro de literatura de José Mauro de Vasconcelos como Zezé. Aquele que mais apronta, que mais faz arte, que apronta pra caramba. Esse livro, que é o Meu Pé de Laranja Lima, que foi escrito por José Mauro de Vasconcelos e readaptado por Ivani Ribeiro, que era minha professora predileta, que eu levava flores, né, que nós chamava ela de Dona Carmen, antiga moradora, que ficou algum tempo na Estrada dos Teixeiras, em Jacarepaguá, na Taquara, no Rio de Janeiro. José Mauro de Vasconcelos, ele era o meu amigo português, que eu contava os segredos, devido aos maus tratos que eu sofri em família, em questão do que eu vivia. Como esse livro ele foi muito bem vendido, rodou o mundo inteiro, foi falado em várias línguas, rodou em vários países, então assim, eu estou trazendo para vocês a lembrança dessa história, né? Essa história que marcou, né, época, foi bateu recorde de vendas, né? Ainda é vendida até hoje nas livrarias com uma nova percussão e com um novo exemplar. O novo filme que fizeram do Meu Pé de Laranja Lima, ele foi feito totalmente diferenciado da primeira versão que foi feita, que é uma versão antiga, que resgata da década de 70, que eu sou de 78, e com a década de 80, quando eu tinha 5 para 6 anos, quando foi feito em telenovela e readaptado por Ivani Ribeiro. Passou também, exibiu, eu lembro que minha mãe assistia, só que eu era criança, não dava muita atenção para essas coisas em questão da mídia, mas gostava de assistir juntamente com a minha avó, Estefânia, que eu chamo de mãe, que era analfabeta e continua analfabeta. Ela escutava na antiga Rádio Tupi, né, que passava aqueles comerciais da Cidinha, né, aquelas coisas todas. Então, é dessa década, porque na nossa época era uma época de roça, né, época de Chico Bento. As coisas eram bem diferenciadas, nós não tínhamos tantas inflações, tinha, mas não tanta. Nós tínhamos pais que lutavam pelos nossos direitos, lutava pelos nossos recursos, e hoje o homem, ainda mais essa geração de hoje, que não conheceram roça, não sabe o que é andar de cavalo, não sabe o que é subir em cima de um pé de árvore, não sabe o que é uma fruta orgânica, né? Estão conturbando tudo aquilo que nossos pais nos ensinaram em questão dos ensinamentos, em questão daquilo que aprendemos não só na religião, como também na vida, porque a maior religião é aquilo que você tem dentro de você, que é o amor. Então, assim, esse livro, que é o Meu Pé de Laranja Lima, que foi lido, né, várias vezes, a dona Estefânia, ela ainda continua viva, né? Hoje ela mora em Jacarepaguá, na Taquara, lá na Praça Jauru, no 1757, no bloco 6, apartamento 804. Ela já é uma senhora de idade, né? Já está bem velhinha, né? Mas ela ainda continua, sabe, com aqueles mesmos pensamentos daquela época, lembranças daquela época, e eu gosto muito de conversar com ela, porque ela, no caso, deixa eu tirar aqui um pouco esse óculos, né? Pra gente conversar olho a olho, que eu gosto de conversar dentro dos olhos, né? Pra mostrar logo a verdade, né? Que a mentira é do diabo. Então, assim, eu vou muito lá visitar ela no apartamento dela. E eu tive triste, porque eu tive no apartamento dela uma semana atrás, né? Fui lá para conversar com ela do meu livro, né? Em questão do que eu queria resgatar em questão das lembranças. E ela também recorda dessa época. Aí eu perguntei para ela, falei assim, mãe, que eu chamo a minha avó de mãe, que foi ela que me criou. Eu falava, mãe, vem cá, a senhora lembra da Glória? Ela fala, lembro, filho. Ela morreu, né, mãe? Ela morreu, filho. Aí ela começa a entrar com aquele choro, sabe? Aquele semblante triste. Aí eu falei, a senhora teve mais uma filha, não foi, mãe? Tive, filho. Eu tive, sim, a mais velha, a primeira, né? A primogênita. Aí eu falei assim, qual o nome dela, mãe? Porque eu não lembrava o nome dela. Ela falou assim, Elza. Elza, acho que era Elza o nome dela. Não tá aqui, tá no outro vídeo que eu fiz. Aí eu falei, Elza. Eu falei, a Elza, tá, sim, então, entendi. Então, assim, no livro, quando eu leio, né, o livro que eu estou escrevendo, uma nova percussão, ainda estou meio perdido, porque é muitas histórias, muita coisa desses tempos para cá, ainda mais agora com a descoberta do livro, é, fala fala das ordens da família, né, em questão do que era feito. Então, a Elsa pode ser aquela filha, né, que foi para o norte, né, viver a vida no norte. Por quê?
cada um dos irmãos cuidava do outro. Godóia leva o nome de Godóia. Glória faleceu. Totoca, hoje é trabalhador de Furnas, mora no Lote 1000, em Jacarepaguá, na Taquara, próximo ao lar do Frei Luiz, que é um centro espírita. Dona Estefânia mora no prédio e as filhas, como a Godóia, a Lili, que tinha pavor de sapo, que tem pavor de sapo até hoje, é casada, continua do mesmo jeito, namoradeira, porque o que só envelhece é a carne, a alma continua do mesmo jeito. E essa minha família, né, que se você prestar atenção na novela e no livro antigo, não nessa versão nova que fizeram agora, aonde mostra o meu pai, que eu chamo de pai, que é o Benedito Ribeiro, que era o seu Paulo, que era casado com a Dona Estefânia, extorquindo dinheiro de mim quando era criança. Meu pai, Benedito, o seu Paulo, na novela, ele nunca extorquiu dinheiro de ninguém. Pelo contrário, meu pai sempre foi trabalhador, honesto e tinha um caráter exemplar na região onde mora. O único problema do meu pai é que, devido a ele ter ficado desempregado, ele acabou... Desculpa, que eu estou meio resfriado. Ele acabou ficando depressivo. Mas o que tirava ele da depressão era os amigos que ele tinha, a cachaça que meu pai bebia pra caramba, e era muito namorador. Se duvidar, além das minhas duas irmãs, que eu sei que é por parte de pai, que é o seu Benedito, que eu chamo de pai, porque eu não sei a origem do meu pai, além dela, ainda deve ter outros filhos, né, que eu não saiba. Que tem um lá que é muito parecido com o meu irmão, e eu acredito que seja filho sim, lá nos Teixeira. Então, assim, e até amigo do meu irmão Totoca. Então, assim, o apartamento da Dona Estefânia, eu tô tomando vitamina, gente, que eu tô com depressão. Não tô conseguindo me alimentar, tô 4 dias sem comer, por causa dessa depressão, devido a esses problemas que tem acarretado, né, muitas coisas ao mesmo tempo, e isso tem me causado uma depressão, e tem hora que eu entro até num estado de nervo, né, que eu começo a chorar. É uma coisa muito ruim, é uma coisa que eu não desejo para ninguém, é como que o nosso rosto fica batido. E esse livro, que é o Meu Pé de Laranja Lima, ele foi criado, né, contando as versões da minha história. Você tem uma parte onde a Jandira, que no caso não é minha irmã, é minha mãe, ela pega a minha cabeça e taca na parede, né? E aí você lê no livro as 2 surras marcantes, né? Que foram as surras que eu levei, né? Que ficaram as cicatrizes, né? Na cabeça. E se duvidar ainda tem mais, né? E o que acontece? Só que hoje, né, nos dias atuais, os autores do livro ainda permanecem vivos. Se eu sou filho de José Mauro de Vasconcelos, eu sou herdeiro de tudo que é dele. E tu acha que o pessoal do Vasconcelos, que é a família que era do José Mauro de Vasconcelos, vai querer que a herança, se for dele, eu estou passando aqui mais para porque eu só vou saber através do exame de DNA, venha a ser meu? Não, porque esse livro ele está na mão da maçonaria. Maçonaria, aqui ó, maçonaria. Aqui tem um símbolo da maçonaria, tá vendo? A edição é feita pela Melhoramento de São Paulo, né? Que foi da onde meu pai, o Raul, que no caso é o Milton Cândido, na qual eu sou registrado, veio de São Paulo. Então essa autoria, ela foi roubada. Essa autoria, ela não foi falada para mim, por quê? Porque se vocês choraram com as histórias que você viram de quando eu era criança, imagine o que eu tenho para contar, além do que o livro não mostrou, porque muitas das coisas ali não foi mostrada, né? Foi tirada. É como se fosse a Bíblia, né? Se você tirar algo da Bíblia, vai fazer falta de alguma coisa. Então, assim, a Godóia, né, que era minha irmã predileta, que eu ainda gosto, amo muito, mas devido às circunstâncias da vida, os problemas que acarretaram, a gente se distanciou devido a uma discussão em questão do seu filho. E devido ao constrangimento que eu poderia sentir caso eu viesse abrir a boca. Lili é daquele mesmo jeito, sempre foi afastada, a gente nunca foi muito próximo. Eu nunca tive muito contato, sempre morei com muita gente, porque eu não tinha mãe, não tinha pai, né? Depois de uma certa idade, cada Dona Estefânia já estava uma senhora de idade, e eu começava a fugir de casa, porque eu tinha medo de apanhar da minha família, e começava a fugir para casa de amigos, colegas, e lá eu me hospedava, e fui crescendo assim, entre amigos e colegas. E a minha família, ela sempre foi muito bem estruturada. Eu digo família, minha família que eu digo, é a Godóia, a Lili, o Totoca, a Jandira, tá? E a Dona Estefânia e seu Paulo, que hoje não faz presente. Os outros são parentes que eu não quero nem ver pintado, né? À toa que meu pai não colocou no livro.
Que acontece? Então eu sofri muito maus tratos, não só na mão de Jandira, que no caso, segundo os documentos, não é minha irmã, é minha mãe. Hoje, ela tenta contra a minha vida, tenta de todas as maneiras denegrir a minha imagem, já armou várias ciladas, né, contra a minha pessoa. Ela uma vez a filha dela, que é a Karina, que é a mais velha, que não, é depois de mim, tem a Karina, se eu sou filho dela, no caso ela é depois de mim. Hoje é casada, tem 3 filhos, né? E Samuel, Samara e a Andressa. E esse marido dela, chamado, o nome dele? Adriano Simões, né? Morador de Curicica, ele se filiou à milícia lá de Jacarepaguá. E eu não tenho problema com nenhum deles, porque eu trabalho no Rio das Pedras, lá é cheio de miliciano, trabalho em todo quanto é lugar, não tem problema, porque eu não estou aqui para denegrir a imagem de ninguém. Eu gosto de respeito, porque foi assim que meu pai me educou. E esse Ronaldo, né? Vou falar primeiro do Ronaldo. Esse Ronaldo, ele que é o padrasto, meu padrasto, será que essa praga é meu padrasto? Nem deve ser meu padrasto, essa porcaria é. Ele foi contaminado pela voz da minha irmã, ciumenta e invejosa, dizendo que eu tinha roubado uns documentos dele é, para poder fazer um telefone. E na verdade não foi. Por quê? Como eu era novo, eu trabalhava na antiga Embratel, eu ainda estava aprendendo a fazer a venda dos telefones, eu convidei o meu amigo Pedro, que era o meu supervisor, para poder ir até minha mãe, para poder ganhar um dinheirinho, né, honestamente, para ter minha mãe para vender os telefones, né, e minha mãe fez uma portabilidade de um telefone da casa dela, que é a Jandira, ele fez um novo para ela. No outro dia ela cancelou, queria cancelar. Aí, como um estava no nome dela, eu consegui cancelar. O outro, conforme eu dava o nome, eu não conseguia cancelar, porque o telefone não estava no nome dela. Eu achava que o telefone, que é a casa que é onde ela mora, lá de Curicica, esse telefone estava no nome dela. Eu não tinha nem noção, nem passou na minha cabeça estar no nome desse marido dela, que é o Ronaldo. E eu levei o telefone para casa, né? Deixei lá em cima da mesa. Eu morava com 2 amigas, né? Que acabou utilizando, e veio uma conta de 150 que foi parar na mão dessa minha irmã, aonde ela pegou sem saber da situação, me acusou covardemente dessa situação para jogar esse meu padrasto contra mim. Eu estava na sala com a Jandira, isso já há um tempo atrás, muito tempo atrás, já tem anos isso. Eu estava na sala com a Jandira. Simplesmente ele chegou, que ele trabalha na Rede Globo, lá no Projac, em Curicica, né, no Bandeirantes, e ele chegou e pegou e falou assim, sai da minha casa. Eu peguei e falei assim, olha, eu estou na casa da minha mãe, o que está acontecendo? Sai da minha casa. Falei, tudo bem, eu não vou sair, só se minha mãe me expulsar. Aí ele pegou e falou assim, aí ele me pegou, me agarrou, acho que ele estava de sunga, eu não sei que ele foi parar na rua de sunga. Infelizmente eu tenho esse mal, né? O outro também lá de Teixeira, do filho que foi proteger o filho, veio me agredir, mas eu tive que enfrentar, e veio de sunga também, só Deus na causa, né? As pessoas têm uma implicância que só Deus. E ele pegou, saiu, né, pra fora lá da casa, e eu, né, sem entender nada, sendo acusado, eu tentando explicar, ele nem deixou eu explicar a situação. E ele começou a me dar socos, né, muitos socos, e na hora fui me defender, agredi ele também, porque ele veio me agredir, eu tinha que me defender. Aí na hora ele pegou a minha cabeça, né, e tacou na parede, né, que causou uma ferida aqui na testa e me machucou. Aí a vizinha, que tá lá, que não me deixa mentir, a Fernanda, acho que é o nome dela, pegou, me chamou para casa dela, fez curativo, que nem minha mãe veio para cuidar de mim, não me defendeu, deixou como está, ainda me expulsou de casa, por causa desse marido atual que ela tá, que é meu padrasto, pai da minha irmã caçula, que eu gosto muito da minha irmã caçula, que é a Renata. E eu fiquei um bom tempo sem lá, muito triste por essa situação. E eu sempre, como eu fui muito apegado à minha irmã Renata, né, passou-se um tempo, minha irmã veio morar comigo, depois voltou para Curicica, e eu queria ver ela. Aí a gente tinha ido no Projac fazer uns trabalhos, e nisso que eu estava fazendo os trabalhos lá no Projac, esse meu cunhado, que é miliciano, também se levantou. E eu, tranquilo, né, peguei, devo desconto, e aí eu cheguei, tipo, pô, aí eu cheguei a falar isso uma cena no outro vídeo, onde ele veio com o pé de cabra, me tacou,
Depois veio e enforcou, só que eu estava sem ação, porque eu estava muito cansado, que eu estava fazendo a venda dos DVD no Projac, na Rede Globo. Não, muita dores na coluna, que na hora eu estava tomando o remédio no bar de um amigo meus, que mora ali próximo à casa da minha mãe. E minha mãe, junto com o meu cunhado, armou essa cilada aonde, né, eu não esperava aquela atitude. Aí, quando ele entrou, né, que o filho dele me defendeu, o mais novo, Samuel, me defendeu, ainda foi contra o próprio pai, né, que está lá na comunidade, e os vídeos e os áudios que eu tive, que os pessoal mandaram para mim, que não me deixa mentir, né? E o pessoal do bar me jogou dentro do bar e falou: ó, você não vai sair daqui. Eu falei: tudo bem, eu não vou sair, mas eu vou ter que chamar a polícia, porque ele foi pegar uma arma para me matar. Foi quando o pessoal me jogou pro bar. Eu liguei pro policial, o policial veio, ele foi lá, falou da versão dele, mentiu, falou que eu que tinha agredido, pô. Aí tá, eu olhei pra cara, aí cheguei, quando o policial chegou, me chamou, eu falei: tudo bem, policial, boa tarde, boa noite. Ele: boa tarde, né? Já era boa noite. Ele: boa noite. Eu falei: vem cá, ele tá falando que você agrediu. Eu falei assim: olha só, policial, olha pra dentro dos meus olhos e vê se eu tenho cara de mentiroso. Agora eu vou te dizer uma coisa, você é da minha geração. Você sabe como que é o covarde, né? Ele nunca assume seu erro. Mas eu não vou ficar aqui falando sobre isso. Vamos fazer o seguinte: me leva no posto, olha como tá a minha situação, né? Me leva no posto, que eu vou pegar e vou fazer o que eu tenho que fazer e entrar com um BO contra esse cidadão, né? Porque eu não vim aqui, eu estava trabalhando, eu estava fazendo minhas vendas no Projac, eu fui ver minha irmã, eu não fui para brigar, né? Mas devido à inveja, o olho grande, ele acabou fazendo essas coisas. Aonde eu tive que estar aqui com o BO da delegacia, com os papéis do advogado. Aí teve a audiência no fórum, né? Eu até iria no dia, mas eu não fui porque primeiro que eu respondo por mim. Segundo que eu não vou fazer esse papel do mal filho. Que quem ia estar lá no fórum era ser a minha mãe, Jandira, que no caso é a Georgette Costa da Silva, a Karina, que no caso é minha irmã, né? E o meu cunhado, que é casado com ela, que é da milícia, lá de Jacarepaguá, no bairro de Curicica, o Adriano Simões. Só que eles são tão idiotas, e o covarde é tão burro, né? Porque ele não fez só comigo. Além da inveja do olho grande, questão da atitude que ele tomou sobre a minha pessoa, ele fez com mais 2 moradores da comunidade, né? E ameaçando de morte, fazendo os mesmos papéis que ele fizeram comigo, aonde eu coloquei a tia dele, relatando o ato que eu tenho guardado comigo, falando sobre o acontecido devido a ele ser amigo da UB, né? E ele ficou, acho que, devendo alguma coisa, ele queria cobrar, e se não pagasse, ele ia matar ele. Então, assim, eu tenho o Cláudia Alves. Beijo, minha linda. Eu tô aqui, eu espero que hoje eu não chore, né? Porque só Deus na causa, né? Eu nem fiz no vídeo do Kikito Vasconcelos, né? Tô aqui fazendo esse daqui para poder mudar um pouquinho, que já tem um bom tempo que eu não entro nesse Face. E eu vou dar uma parada, porque ano que vem eu vou mudar os projetos, eu vou parar com a Luluzinha por enquanto, né? Porque devido a essa depressão, isso tem me deixado um pouco fadigado, não pelas crianças que eu amo, eu sou apaixonado, né? Hoje mesmo eu devo estar fazendo a Luluzinha, né, para poder levar o presente, que é a boneca de uma jovem, porque eu não pude estar no aniversário dele devido a esses problemas de saúde, esses problemas psicológicos que acaba acarretando pra gente, que é muita coisa na cabeça da gente. E ontem, eu vindo da rua, eu vi ela no barzinho, né? E eu falei pra ela: ó, a Luluzinha não foi, mas ela vai aparecer lá, sua bonequinha tá guardada. E eu vi que havia uma lágrima nos olhos dela. E a mãe meio triste porque eu não fui. Mas, gente, eu nunca deixei de atender um pedido de uma criança. Quem me conhece sabe disso. Mas tem hora que o corpo fica tão cansado, sabe? Hoje mesmo eu acordei tremendo, chorando, com uma agonia, uma angústia no coração, um aperto. E eu chorando, eu ligando para meus amigos, pedindo conselho, porque depressão é uma doença que eu não desejo para ninguém, né? E graças a Deus eu respondo por mim, né? Porque se não fosse Deus na minha vida, eu já tinha até tirado a minha vida. Agora, segunda-feira, eu vou estar fazendo os tratamentos em Niterói, né? Com clínicos, né? Depois vou estar procurando psicólogo para fazer o acompanhamento para poder ver se eu melhoro. Porque se você reparar, meus olhos voltou a ficar roxeado, né? Ele está roxeado. Eu estou muito abatido, estou 4 dias sem comer e isso tem me atrapalhado, né, nos meus trabalhos um pouquinho. Então, assim, gente, então
Esse livro está na mão da maçonaria. E eu estou para fazer uma visita no templo da maçonaria, lá de Niterói, para ver se eu converso com algum dos integrantes, para ver como que eu vou fazer para poder conseguir recuperar a minha parte da autoria do livro que foi roubada, que esse livro é meu. Né? Isso se eu não sou filho de José Mauro de Vasconcelos, porque eu vou entrar com uma ação na justiça, tá, contra a minha família, por alienação. Vou entrar com uma ação na justiça contra pessoas que abusaram do meu corpo quando eu tinha 5 para 6 anos, dentro de um quarto escuro, numa kitnet que era da Marinette, em Jacarepaguá, na Taquara, na Estrada dos Teixeira, lá na próxima Boiúna e o Pau da Fome e a Capela, né, na Vila da Dona Estela, né, onde eu fui abusado sexualmente por homens mais velhos. Agora eu entendo porque esse ato foi cometido. Então, assim, muitas histórias. Eu costumo dizer, quando eu falo para as pessoas, assim, eu sou responsável pelo livro do Meu Pé de Laranja Lima. Tem pessoas que não acreditam mesmo, porque nem leram o livro ou não conheceram. Mas quando eu falo para as pessoas da minha geração que eu sou o Zezé, eu não preciso falar nem 2 vezes. É só olhar para dentro dos meus olhos que você vai ver a imagem dos personagens que foram colocados no filme representando a minha pessoa. Porque eu ainda continuo a mesma criança, né? Só que hoje no corpo maduro. Se você reparar, né, o meu pai, o Benedito, ele chamava muita atenção das minhas irmãs por causa dos atos errôneos que elas cometeram. Meu pai, o Benedito Ribeiro, que era o seu Paulo, da novela Meu Pé de Laranja Lima, ele foi expulso pelas minhas irmãs porque naquela época ele tinha se envolvido com uma outra mulher, né, e ela, chateado com a situação, expulsaram meu pai de casa. E meu pai, naquela época a Kátia estava grávida da sua primeira filha, meu pai acabou indo, foi quando eu perdi o contato com o meu pai, que depois ele passou a ser mais presente, e ele ficou muito chateado comigo nesse dia, né, porque nesse dia ele tinha me dado um dinheiro, né, para mim não contar para minha avó, que no caso é minha mãe, que eu chamo de mãe, que é a dona Estefânia, que é a mãe da Jandira, que no caso é a Georgette, e ele pediu para mim não contar para ela, eu não sabia mentir para ela, nem sabia nem mentir, eu só mentia porque eu tinha medo de apanhar, mas eu nunca gostei de mentir. Aí eu pegava e ela me perguntou, eu não consegui mentir e acabei falando a verdade. Aí minhas irmãs saíram, dispararam, começaram a discutir. Aí foi quando eles partiram e eu não vi mais o meu pai. Que no caso é o Benedito Ribeiro, que eu chamo ele de pai porque foi ele que me criou. E só que agora, né, eu estou passando por um outro processo. Por quê? A minha depressão não é só por causa do livro, foi por causa dos meus filhos. Mas hoje eu estou conseguindo ter mais contato com a minha filha, estou me comunicando mais com a minha filha, né? Estou podendo atender ela um pouco melhor, né? E a minha tristeza hoje, né, é de olhar esse mundo que nós vivemos, né, corrupto, né, onde as pessoas, né, da, de hoje não têm conhecimento em questão da nossa época, porque a nossa geração, que não aprendeu com a educação de nossos pais, não passaram para os seus filhos, permitindo deixar os seus filhos à vontade com celulares, internets, fazendo com que as crianças tomem maturidade, mas corrompendo a mente desses jovens, aonde você vê tanta criminalidade, tanta matança, tanta desordem, por causa de um governo que não sabe trabalhar. Um governo que acha que tecnologia, modernidade, globalização e dinheiro vai fazer sucesso no mundo. Querem copiar o mundo subdesenvolvido, mas esquece que o Brasil é um país natural, porque quem habitava aqui eram os índios. E quando Dom Pedro I chegou aqui, quem já estava aqui eram os índios, não foi Dom Pedro I que descobriu o Brasil. Quem descobriu o Brasil foi os índios, aqueles já habitavam nessa região. Mas por serem seres humanos, né, menos desenvolvidos em questão de cultura, em questão de conhecimento, desenvolvimento, em questão de leituras e dinâmicas, acabaram se tornando escravos na mão desses governantes, aonde fizeram com que isso se tornasse um trabalho escravo e utilizasse da pele negra, né, para poder estar usufruindo dos seres, para poder ganhar dinheiro sem ter que pagar os seus subordinados. Aí eu te digo, a gente, né, vem de uma época que era história, né?
E educação era e é e sempre vai ser fundamental. Só que as pessoas esqueceram, né, que para mudar o mundo tem que se plantar. E hoje as pessoas não plantam mais. Elas plantam maldade, esquecendo de fazer aquilo que o Senhor, nosso Deus, nos ensinou. Então tenha uma boa tarde aí, daqui a pouco eu estou de volta para falar um pouco sobre lei, tá? Sobre a lei da alienação parental e da alienação, para como é que é? Assédio moral, ok? Então daqui a pouco eu estou de volta, eu vou terminar de fazer aqui, já vou falar sobre alienação parental e sobre assédio moral dentro das empresas, que acarreta para males e prejuízos dentro de casa e dos familiares, ok? Então tenha uma boa tarde, já volto já.